Muito obrigado, Sr. Presidente. E continuando... Pedia algum silêncio na sala, por favor. Pedia algum silêncio. Obrigado, Sr. Presidente. Continuando naquilo que é aqui a nossa função de apurar a verdade, penso que hoje tem ficado bastante claro a tentativa a que fomos sujeitos de intoxicação nas últimas semanas em termos de ocultação de informação. E por isso é que temos insistido tanto, Sr. Doutor, na presença nas reuniões. Não porque ela seja por si algo que já nos surpreende, porque já a isso estamos habituados e penso que o país neste momento já tem suficientemente informação sobre isso, mas porque até a informação de que se dispõe de ofícios dos ministérios, como o do Ministério dos Assuntos Parlamentares a que acedemos, dão conta da presença de deputados que depois, no ofício do Ministério das Infraestruturas, se negam ou se omitem. E só aí se vê a falta de verdade com que estamos confrontados nesta Comissão. O Sr. Doutor já disse que não se recordava, mas há um ofício do Ministério dos Assuntos Parlamentares que refere a presença não só do deputado Carlos Pereira, mas como do deputado Carlos Ribeiro, que penso que será o deputado Carlos Barbosa Ribeiro. E isto mostra bem o nível de falta de verdade a que estamos sujeitos. Nessa preparação de reuniões, Sr. Doutor, eu queria lhe perguntar se aquilo que tem sido noticiado é verdade, de que não só foram articuladas perguntas e respostas em relação a que perguntas faria o grupo parlamentar do Partido Socialista e que respostas seriam dadas, mas inclusivamente se haveria articulação dessas perguntas em relação, por exemplo, a questões como o afastamento de Alexandra Reis ou até porque é que foram acionadas outras sociedades de advogados que não o apoio jurídico da TAP, enquanto resposta a esta comissão, porque sabiam que ia ser questionado aqui, porque é que foi um escritório de advogados externo e não o apoio jurídico da TAP que ia fazer isso. Mas, segundo notícias que vieram ao público, houve até uma indicação para a CIA se fingir chocada se lhe falassem de divergências pessoais com Alexandra Reis. Isto é o grau zero da política. É vir-se a uma comissão, fingir-se chocada, fingir só, porque para estar nos documentos 24 horas antes, ninguém fica chocado 24 horas antes. E, portanto, estar aqui a dizer finja-se chocada, quando lhe perguntarem sobre divergências pessoais, se isto for verdade, Sr. Doutor, talvez possa confirmar, porque isto foi público e está espalhado por todo o lado, e era importante que quem esteve nessa reunião, como é o seu caso, pudesse dizer se isto é verdade. Deram indicações à ex-CEO para se assumir chocada se lhe falassem das divergências pessoais com Alexandra Reis. Isto é gravíssimo e acho que não preciso explicar porquê. Mas há outra frase que me chamou particularmente a atenção. E por isso perguntava-lhe também se era verdade que a engenheira técnica Cátia Rosas lhe disse o seguinte: para responder à CPI é melhor dizer que não existem notas da reunião. Porque se, disse o Frederico, eu for chamado a esta reunião, terei de mentir ou contradizer aquela resposta e poderia ter de enfrentar consequências penais. Ou seja, foi a engenheira técnica do Ministério das Infraestruturas que lhe disse para dizer que não existiam notas dessa reunião. Facto é que o Frederico não aceitou por não querer faltar à verdade, nomeadamente perante esta comissão. E, portanto, temos uma funcionária do Ministério das Infraestruturas, obviamente, e, na minha opinião, indiscutivelmente sob ordens do Ministro, a pedir-lhe para mentir a uma comissão de inquérito. Finalmente, Dr. Frederico Pinheiro, permita-me focar-me no telemóvel que tem consigo e dizer o seguinte. O telemóvel que hoje apresentou esta comissão de inquérito é particularmente importante, porque mostra, conforme ficou claro na sua intervenção, que o problema do Ministério das Infraestruturas não era o acesso aos documentos da TAP, nem à reestruturação da TAP, porque esse continua acessível para si, através do telemóvel. Mas os contactos via WhatsApp ou SMS, essas sim foram importantes. E foram, Sr. Presidente, eu queria sublinhar esta expressão, ilegalmente apagados, face ao regime jurídico que temos documental, face ao regime jurídico que temos de documentos eletrónicos, foram ilegalmente apagados de um telemóvel. E, portanto, eu diria, Sr. Dr. Frederico Pinheiro, que o telemóvel que aí tem e cujos elementos foram apagados é um elemento decisivo não só para apurar a verdade a que esta comissão de inquérito está sujeita, porque nomeadamente pode trazer luz sobre as comunicações, nomeadamente com a ex-CEO da TAP, que foram apagados, mas também com o próprio Ministro, João Galamba, e que, Sr. Presidente, eu penso que nós temos a autoridade e o poder, face ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares, para solicitar ao Dr. Frederico Pinheiro que deixe connosco o telemóvel como documento que é, uma vez que o regime jurídico dos documentos eletrónicos permite conceber as SMS e os WhatsApps como um documento eletrónico, aliás, várias vezes pela jurisprudência entendidos como prova documental e penso que pacificamente no nosso sistema jurídico entendidos como tal. Esta é uma questão que, obviamente,
terá que ser analisada e discutida. Sr. Presidente, eu penso que face à centralidade do documento e da possibilidade da Polícia Judiciária, através do seu centro informático, recuperar algumas das mensagens, trocas, etc., e que seria decisivo para o apuramento da verdade. Eu sou jurista, não sou técnico de informática, nem obviamente percebo muito de recuperar mensagens do WhatsApp, de SMS ou de outros tipos. Mas pelo que li e pelo que sei, é vasto o conhecimento em Portugal, nomeadamente dos órgãos de polícia criminal, que devem coadjuvar esta comissão de inquérito, na recuperação de elementos e na recuperação de mensagens, mesmo quando apagadas. E, portanto, o Chega deseja, primeiro, questionar o Dr. Frederico Pinheiro se está disponível a deixar à ordem desta comissão de inquérito o telemóvel para que, no prazo mais curto, seja entregue à Polícia Judiciária e este possa recuperar essas mensagens, ou, o que seria não desejável, Sr. Presidente, pedir-lhe a si e à comissão de inquérito, enquanto representante dos poderes desta comissão de inquérito, que possa solicitar ao Dr. Frederico Pinheiro que deixe esse telemóvel para análise, não nossa, mas para entrega à Polícia Judiciária, que terá os instrumentos para entregar a esta comissão os documentos eletrónicos, nos termos do regime jurídico dos documentos eletrónicos e da assinatura que estão em vigor em Portugal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Sr. Dr. Frederico Pinheiro. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que efetuou. Em relação à dinâmica da reunião do dia 17 de janeiro, creio que fui claro sobre a mesma na resposta que dei ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Queria também deixar claro que, pelas notas que eu tomei dessa reunião, não houve nenhuma indicação para a CEO se mostrar chocada. O que aconteceu foi que a senhora CEO da TAP, a engenheira Cristina, disse que estava chocada com as informações públicas, segundo a qual a CEO tinha sugerido a substituição da engenheira Alexandra Reis por motivos meramente pessoais. E é indicado nessa reunião que, pela senhora engenheira, que os motivos estão relacionados com a preparação da capacidade da TAP para enfrentarem a recuperação pós-Covid. A dinâmica da interação com a engenheira Cátia Rosas foi um pouco ao contrário daquilo que foi relatado, na verdade, e eu, quando indico à engenheira Cátia Rosas de que, se aquela for a resposta a ser enviada à Comissão Parlamentar de Inquérito, obviamente que eu terei de contradizer a resposta que o Ministério se preparava para enviar. Naquele momento a engenheira Cátia Rosas diz-me: mas as notas que tu tens são notas informais, ao qual eu respondo: com certeza são notas informais, mas mesmo assim, se eu for chamado à Comissão Parlamentar de Inquérito, se me perguntarem se existem notas, eu terei de dizer que existem. Em relação ao telemóvel, o telemóvel não é meu. Portanto, o telemóvel foi-me atribuído pelo Ministério das Infraestruturas e eu pedi ao Ministério das Infraestruturas e ao SEGER para indicarem ou efetuarem um agendamento para a entrega do mesmo. Estou à espera que me responda. Essa é a minha intenção, é a devolver o telemóvel ao Ministério das Infraestruturas. O telemóvel foi formatado por mim, até porque, como eu referi, continha informação classificada e que de imediato eu, obviamente, fui apagando do telemóvel após o meu afastamento do Ministério das Infraestruturas. Para o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, apenas para um requerimento na sequência da resposta que foi dada pelo Dr. Frederico Pinheiro, e uma vez que há o perigo iminente e real de ser entregue este equipamento ao Ministério das Infraestruturas, o Chega deseja requerer que ele fique nesta comissão de inquérito e que não seja entregue ao Ministério das Infraestruturas, porque contém prova que, se voltar ao seu autor, coloca em causa a descoberta da verdade e a sua imparcialidade. Muito bem, Sr. Deputado. Eu estava a olhar para o regimento e para o artigo 13, relativamente aos poderes das comissões. No seu número 1 diz que as comissões parlamentares de inquérito gozam de poderes de investigação das autoridades judiciais que a estas não estejam constitucionalmente reservados, e depois o número 2 diz: as comissões têm direito à coadjuvação de autoridades judiciárias, dos órgãos de polícia criminal e das autoridades administrativas nos mesmos termos que os tribunais. Ora bem, a interpretação que faço, e salvo, enfim, melhor interpretação, é de que nós não temos o poder para ficar com o material, portanto, com o telemóvel a que alega, mas terei, obviamente, o poder
para comunicar aos órgãos de polícia criminal para fazerem a recolha do telemóvel e para entregarem à Comissão. É assim que eu interpreto estes dois números do artigo 13 do Poder das Comissões. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, não é a minha interpretação, mas respeito a sua, evidentemente, e compreendo, até por um princípio de prudência, de hermenêutica e de interpretação. Pergunto se seria possível, e é uma questão que faço, não querendo o Sr. Presidente usar de um poder da autoridade de investigação criminal, questionar o Dr. Frederico Pinheiro sobre se voluntariamente ele não prefere deixar o documento à Comissão, ao Parlamento para ser entregue à Polícia Judiciária, em vez de o entregar ao Ministério das Infraestruturas. Bem, penso que entendi, Sr. Deputado André Ventura, e tem toda a autoridade para poder perguntar ao Sr. Dr. Frederico Pinheiro se ele quiser fazê-lo voluntariamente aos órgãos de polícia criminal. Claro que sim. Pergunto então, Sr. Presidente, se o Dr. Frederico Pinheiro está disponível para deixar o telemóvel ou nesta comissão de inquérito ou a um órgão de polícia criminal no prazo mais curto possível. Com certeza, Sr. Deputado, eu estou há 3 semanas à espera de um agendamento para entregar o telefone. Eu penso só, Sr. Presidente, porque isto é importante, é que esta Comissão não lhe está a pedir que entregue ao Ministério das Infraestruturas o telemóvel. Esta Comissão está a sugerir, na falta de uma palavra melhor, que deixe o telemóvel à guarda desta Comissão de inquérito, que o entregará à Polícia Judiciária. Ou então, que entregue à Polícia Judiciária assinado por esta Comissão de inquérito, porque é importante que seja no âmbito desta Comissão de inquérito e não uma entrega a outro título qualquer. Portanto, a Comissão de inquérito assinaria que lhe pediu que entregasse o telemóvel para a perícia à Polícia Judiciária. Sr. Dr. Frederico Pinheiro, eu, por uma questão de prudência, se assim o entender, claro que sim, se assim o entender, queria que respondesse a esta questão. Sr. Presidente, eu de facto desconheço o regime jurídico para entrega, aplicável na entrega do telemóvel. Eu entregarei o telemóvel a quem for legalmente devido. Como lhe disse, entendi, interpretei do artigo 13, número 1 e do número 2, que a Comissão, a ficar com o telemóvel, teria que comunicar aos órgãos de polícia criminal para poder recolher o telemóvel. A menos que o senhor, sob consignação, assinatura da própria Comissão, entenda fazê-lo aos órgãos de polícia criminal. Sr. Presidente, se interpretei bem, então, seria feito um pedido pela Comissão, nos termos do artigo 13, número 2, para que o Sr. Dr. Frederico Pinheiro entregasse à Polícia Judiciária esse telemóvel para análise. Com certeza. Não passaria pelas mãos da Comissão, mas iria diretamente para os órgãos de polícia criminal. De acordo, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Fica então assim definido. Muito obrigado.